Olá, meus irmãos, saudações de paz, bom dia, boa tarde, boa noite, dependendo do horário em que vocês irão assistir a mais um conteúdo deste canal. Eu quero trazer uma pequena reflexão que tem como tema: a incredulidade não anula a fidelidade de Deus. A incredulidade não anula a fidelidade de Deus, do Pai. E o texto principal se encontra aqui em Romanos capítulo 3, versículo de número 3, que diz assim: E daí, se alguns não creram, a incredulidade deles virá desfazer a fidelidade de Deus? É uma pergunta que Paulo está fazendo aqui. Paulo está respondendo a objeções quando ele escreveu ali para uma comunidade onde tinha judeus e gentios ali no primeiro século, ali quando foi escrita essa carta depois da cruz no ano 58. Então, meus irmãos, observem o contexto desse texto. O apóstolo Paulo ele está mostrando, ou seja, Paulo está argumentando que a justiça de Deus, a justiça do Pai, do Criador, de Yeshua, de Yahusha, foi alcançada pela fé de Cristo. Então, o contexto dessa carta aos romanos, aqueles irmãos daquela comunidade, era mostrar que eles estavam justificados pela fé, que eles estavam purificados pela fé, entendeu? Então, observem, e não pelas obras da lei. O apóstolo Paulo, nesse mesmo contexto, ele mostra que todos, judeus e gentios, eram pecadores. Veja no versículo 9, como ele diz assim, ó: que se conclui, temos nós qualquer vantagem? Não, de forma nenhuma, pois já temos demonstrado que todos, tanto judeus como gregos, estão debaixo do pecado. Eles estavam debaixo do pecado, Paulo estava fazendo eles lembrarem. Então, meus irmãos, Paulo estava querendo dizer que os judeus, eles não tinham vantagem nenhuma diante dos gentios, por mais que eles tivessem alguma vantagem, sendo eles judeus, porque eles receberam os oráculos, né? Os mandamentos, a palavra, né? Ali anunciada pelos profetas, entendeu? Então eles tiveram a circuncisão, que era um símbolo, né? Que simbolizava a santificação. Eles receberam, né? A promessa. Da tribo de Judá saiu o Messias, da tribo de Levi veio o sacerdote levítico, né? As promessas, os cultos, tudo isso, né? Os patriarcas, né? Tudo veio da descendência dos judeus. Então, observe, meus irmãos, que a soberania do Todo-Poderoso não é afetada pela falta da infidelidade de Israel e nem de ninguém. Então, Paulo estava assegurando que a fidelidade do Criador é inabalável. Oh, glória! Mesmo que os judeus falhassem, mesmo que os judeus não crescem, mesmo que os judeus anulassem a graça e a verdade que foi inaugurada na cruz, né? Mesmo que alguns deles não crescem na justiça de Deus ali, né? Que foi manifestada na pessoa de Cristo, mas era a graça, era a justiça de Deus que iria prevalecer. E o Pai continuava a ser fiel. Então, observem que o texto que foi lido, o apóstolo Paulo estava escrevendo para uma comunidade de judeus e gentios. E o apóstolo Paulo aborda a questão da fidelidade do Pai diante da infidelidade de alguns. Então, vamos ler novamente. Olha, e daí, se alguns não creram, a incredulidade deles virá desfazer a fidelidade de Deus? De maneira nenhuma. No 4, Paulo diz assim, ó:
De maneira nenhuma. Paulo afirma, de maneira nenhuma. Então, Paulo argumenta que alguns judeus, que alguns, mesmo que viesse não crer, mesmo que fossem incrédulos, a fidelidade de Deus permanecia. E vai permanecer sempre. Veja que no versículo 1, olha o que o apóstolo Paulo diz, ó. Qual é, pois, a vantagem do judeu? Qual a utilidade da circuncisão? Veja que Paulo fala, qual a vantagem do judeu ou qual a utilidade da circuncisão? Veja que no versículo 1 o apóstolo Paulo mostra a posição dos judeus diante da lei de Moisés. Então, ou seja, Paulo fala sobre que vantagem tem os judeus ou que proveito tem a circuncisão. Na verdade, Paulo estava fazendo uma pergunta. Aí ele diz, ou seja, quando ele fala de circuncisão aqui, nós temos que ver que a circuncisão era um sinal, um símbolo do pacto que Deus havia feito com Israel. Está lá em Êxodo capítulo 12, versículo 44 ao 49. Então, observe, meus irmãos, que esse ritual tinha procedido de Abraão. Abraão foi circuncidado também, entendeu? E essa circuncisão tinha procedido de Abraão, do pacto que Deus tinha havido feito com ele. Está lá em Gênesis capítulo 17, versículo do 9 ao 14, você vai ver isso aí. Então, a circuncisão passou a ser um emblema da identidade judaica dos judeus, como uma garantia de purificação. Porque os judeus são o povo escolhido. Porém, depois da cruz, a verdadeira circuncisão, entendeu? Entendeu? O verdadeiro judeu era aquele que possuía a circuncisão espiritual no coração pela fé de Cristo. Oh, glória! E não precisava mais circuncidar, fazer sacrifício na própria carne. Então, meus irmãos, Abraão foi aceito por Deus por ser um homem de fé antes da circuncisão. A gente vê isso lá em Gênesis capítulo 15, do versículo 1 ao 20. Depois você vai ler lá. Eu não vou ler isso aqui, porque senão a mensagem fica muito grande e eu quero ganhar tempo. Então veja, no versículo 2 aqui de Romanos, vamos ler o versículo 1, capítulo 3, versículo 1. Qual é, pois, a vantagem do judeu? Ou qual a utilidade da circuncisão? Aí no versículo 2, Paulo diz, muita, sob todos os aspectos, principalmente porque aos judeus foram confiados os oráculos de Deus, a palavra de Deus, os mandamentos. Aí Paulo continua. Paulo, ele responde a pergunta. Aí ele diz aqui, ó. Paulo diz que a vantagem dos judeus eram muitas sobre todos os aspectos, principalmente sobre os oráculos que eu já falei aqui. Os mandamentos, a palavra pregada pelos profetas, se referindo aos judeus. Então, observem, quando Paulo diz aqui a vantagem, olha, ele muito... qual é, pois, a vantagem do judeu ou qual a utilidade da circuncisão? Muita, sobre todos os aspectos, principalmente porque aos judeus foram confiados os oráculos de Deus. Aí no versículo 3, Paulo diz assim, ó, e daí, se alguns não creram, a incredulidade deles virá desfazer a fidelidade de Deus? De maneira nenhuma, meu irmão. Aí Paulo diz no 4, de maneira nenhuma, seja Deus verdadeiro e mentiroso todo homem, segundo está escrito, para serem justificados nas tuas palavras e venhas a vencer quando forem julgados. Então, observe, meu irmão, por mais que alguns fossem incrédulos, não confiasse, não acreditasse, não cresce no que Cristo tinha feito na cruz, a fidelidade de Deus continuaria e continua para sempre. Então, o texto que foi lido aqui no versículo 3, mesmo que alguns judeus não crescem, Deus continuava fiel, mesmo que os nossos irmãos do sistema religioso hoje não creiam naquilo que Cristo fez, porque eles dizem que creem, mas continuam fazendo obras, né, cerimoniais aí, rituais judaicos, que nunca foi para nós, mas mesmo que eles não creiam, mesmo que eles vejam, né, mesmo que eles não vivam assim
praticando, vivendo o evangelho da graça pela fé, eles têm que fazer sacrifício, porém, eles, mesmo fazendo tudo isso, essas práticas, a fidelidade de Deus permanece. E eles estão também perfeitos diante de Deus, estão purificados, estão santificados, eles estão completos no Pai, eles estão perfeitos no Pai. Você está entendendo? Porque não anula, mesmo que eles não creram, né? Mesmo que eles não venham a crer e fazer sacrifícios, entendeu? Humanos, obras meritórias, a fidelidade de Deus permanece na vida deles. Eles, diante do Pai, eles estão perfeitos. Então, observe, nesse mesmo contexto aqui, Paulo queria mostrar para os judeus, sendo Paulo judeu, que os judeus, mesmo tendo algumas vantagens, vejam o que eu quero dizer, mesmo tendo algumas vantagens, porém não eram, como é que se diz? Não eram melhores do que os gentios. Eles não eram melhores do que os gentios. E Paulo se inclui. Veja o versículo 9 que eu já li aqui. Que se conclui? Que se conclui? Temos nós qualquer vantagem? Esse nós aqui era Paulo se aplicava porque ele era judeu. Aí ele se inclui. Que se conclui? Temos nós qualquer vantagem? Não, de forma nenhuma, pois já temos demonstrado que todos, tanto judeus como gregos, que eram gentios, estão debaixo do pecado. Então, meu irmão, não adiantava os judeus quererem se vangloriarem, porque os judeus achavam-se melhores, porque ter sido um povo escolhido, porque ter sido um povo que veio dos judeus saiu, como eu já falei aqui, da tribo de Judá veio o Messias, da tribo de Levi veio o sacerdote levítico, os patriarcas, as promessas, os cultos, os oráculos, né? Tudo, né? Veio para os judeus, mas mesmo assim eles não poderiam se considerar melhores do que os gentios, do que outros povos, entendeu? Então veja, antes da cruz todos, tanto judeus como gentios, estavam debaixo do pecado adâmico, da transgressão adâmica. E os judeus, por não obedecerem à lei, por cumprirem a lei, eles eram transgressores da lei. Então Paulo estava querendo fazer eles lembrarem disso. Porém, a graça do Pai, glória, a justiça do Pai tornou tanto os judeus como os gentios perfeitos pela fé de Cristo. Veja, em 2 Timóteo, capítulo de número 2, 2 Timóteo, capítulo de número 2, versículo 13, diz assim, se somos infiéis, Paulo escrevendo para o jovem Timóteo, ali na igreja de Éfeso, olha o que ele diz, se somos infiéis, esses somos eram eles ali, ele permanece fiel, pois de maneira nenhuma pode negar a si mesmo. Então, meus irmãos, observem que mesmo que alguns não crescem, Paulo estava dizendo aqui em Romanos, no versículo 3, mesmo que alguns não crescem, está entendendo? No capítulo 3, versículo 3, mas de maneira nenhuma, de modo algum, entendeu? Eles não poderiam desfazer a fidelidade de Deus, mesmo que eles não viessem a crer, como nossos irmãos do sistema religioso. Eu vou ler novamente o versículo 3, capítulo 3 de Romanos, versículo 3. E daí, se alguns não creram, a incredulidade deles virá desfazer a fidelidade de Deus? Paulo está fazendo uma pergunta e respondendo a objeções que estava tendo ali entre judeus e gentios naquela comunidade. Aí no versículo 4, olha a parte A. De maneira nenhuma, glória. Meus irmãos, mesmo que alguém não venha acreditar e crer na obra redentora, na justiça de Deus que foi manifestada ali na pessoa do Filho de Jesus Cristo ali, mesmo que alguém venha desfazer, ou seja, mesmo que alguém não venha crer, porque tem que fazer alguma coisa para acreditar que está salvo, que está perfeito, que está diante do Pai, vai ser recebido. Mesmo que alguém venha fazer outro tipo de sacrifício, qualquer tipo de sacrifício, mesmo que alguns aí venham ter suas religiões, como muitos têm aí, muitas religiões, mas isso não desfaz a fidelidade de Deus diante dos seus filhos. Graça e paz, graça eterna, saudações de paz e até a próxima, se o Pai dos Espíritos assim o permitir. Saudações de paz.